À Você toa. só tinha um trabalho. Ah. Um trabalho. A previsão do tempo às vezes erra, mozão. Vamos Para curtir. de me relar. Vamos Para curtir. de me relar. Vamos curtir. Merda. Estragou as férias. Estragou as férias. Esse tempinho, hein, mozão? Podendo ir pra um lugar Esse fechado. tempinho, dá pra fazer mais um barrigudinho, Não me hein, rela, mozão? Maurício. Não Bora. me rela. Fazendo Barrigudinho chuva, o igual quê? o Raymond de Graça. Eu vou te mostrar quem é Raymond. No caso era vou te eu, dou mais né? um filho, eu vou ligar as trompas. Ah, você tá falando isso agora, Não mas... aguento mais casamento de merda, Olha, falido. lua de Não mel... posso contar com você pra nada. 10 anos de casamento é boda de quê? É boda, de quê? bosta. Podendo estar agora vendo Barbie no cinema. Eu acho até romântico a Podendo chuva. estar indo no museu, tirar foto pra minhas amigas. Tô aqui, trepada Canta aí. nesse galho Cara debaixo de que chuva por pensa sua em causa. você. Olá, amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre nós, eu, o Fábio. Eu senti que deveria fazer, que era o momento certo, que é o momento do presente, no agora. E eu vou falar um pouquinho de mim e do Fábio, para que vocês também possam conhecer melhor a nossa atuação dentro do coletivo. Eu e o Fábio, nós somos irmãos gêmeos, dos versos abaixo, aí da terceira geração. Acima dos versos também atuamos, mas à maneira que as gavetas vão se abrindo, nós vamos trabalhando e entendendo a nossa atuação ao longo do processo. Mas posso dizer que nossa atuação é bem afinada, nós zeramos toda a anomalia pelo cosmos e além cosmos. Também temos uma grande compatibilidade os dois, o que nos permite também ter atividades bem específicas e direcionadas, mudando assim as velhas realidades, implantando novas. Somos ambos da mesma energia transmutadora, partilhamos da mesma energia primária, dessa forma, não é? E nunca paramos, nós estamos sempre em movimento, tal e qual as águas do mar e dos rios. A nossa atividade juntos traz a harmonização da vida em tudo aquilo que manifestamos na prática. Tudo parte de nós, primeiramente, do nosso equilíbrio, da nossa harmonização, da nossa equalização. Quando nos encontramos neste centro, nesta linha reta, ali na vertical, bem firmes, nós percebemos o que é de facto esta harmonização. E começamos a trabalhar para manter este estado. E não é fácil por vezes, não é? E fazer a devolutiva para o todo, promovendo então a saúde perfeita, que é o nosso eixo de atuação. Nós trabalhamos o tempo de ronda, realizando um conjunto de atividades. Às vezes o conjunto é maior, outras vezes menor.
às vezes mais desafiador, outras vezes menor, mas em coletivo tudo acontece com mais suavidade e clareza, porque nós temos o entendimento da união amorosa que este coletivo nos proporciona e temos a responsabilidade também como conselheiros do alto conceito de sexualidade cósmica. Já andamos em conselho, creio que vai fazer 3 anos. Temos noção como é que as coisas são. E depois de encerrarmos todas as nossas atividades, né? Têm que ser encerradas ali todas com sucesso e de forma bem clara também para nós, manifesta-se a saúde perfeita, de facto. E quando falamos em saúde, nós tratamos dos sentimentos e das emoções que bem entendidos e trabalhados nos proporciona a saúde emocional, lembrando que são as emoções que criam com mais força e intensidade. Esta é a nossa energia, esta é a nossa atuação como irmãos gêmeos, como sagrados divinos, é o que nos move diariamente a fazer mais e melhor, determinando primeiramente em nós a harmonização da vida, em tudo aquilo que nos rodeia, em tudo aquilo que nos envolve, todo o nosso entorno, em casa, com os amigos, com a família, no coletivo, com os filhos. Por todo o entorno tem de haver essa harmonização da vida e nós trabalhamos muito, aqui eu e o Fábio, para mantermos isso e fazermos disso a nossa prática diária. E ao longo da nossa existência nós tivemos muitas passagens juntos, muitas experiências vividas. Nesta existência agora nos reconhecemos primeiramente como mãe e filho e foi muito grandioso para ambas as partes, porque para além de quebrar muitos padrões limitantes e avançarmos juntos, preparei-me também bastante para ser mãe dos filhos de Nova Gaia e logo de seguida este reconhecimento, tivemos ali mais algumas atividades e deu-se o parto, que foi a coisa mais incrível que eu vivi até hoje. Eu sentia-me grávida de facto, com muitos bebés na barriga, e senti isso pela primeira vez e não ter a noção o que é que se estava a passar, porque isso já foi vai fazer 2 anos, creio, vai fazer 2021. Foi assustador até, não é? Mas depois eu entendi e compreendi o que é que estava a acontecer. E logo depois também nós fomos preparados para as chamas coringas, na qual executámos diversas atividades cósmicas, sempre dentro da nossa energia de atuação. Depois nós reconhecemos como complementos evolutivos, depois como complementos criacionais e agora abaixo dos versos como irmãos gêmeos. Nós atuamos na dobra do portal 11 e 11, ou seja, no portal 22 e 22. Ele e a Natália com o 11 e 11. Eu com o 22 e o 22, na dobra. Eu e o Fábio, nós temos compatibilidade nas 4 zonas. O Fábio é pai dos bebés transmutadores nas 4 zonas. Nós somos responsáveis pela criação em Nova Gaia, em Xambariá, onde fica toda a estrutura criacional. Somos compatíveis em tudo. Fábio é o grande direcionamento de Shiva, o masculino. Eu, o feminino. Mas isso não quer dizer que não existam desafios entre nós. Existem sim muitos desafios. E não são fáceis, são muito arrojados. Mas como depois da consciência que nós temos e daquilo que nós vivemos, como não olhar um para o outro de forma amorosa, não é? Nós tratamos sempre tudo sobre o olhar amoroso e energético da carta doce. Fábio, ele é o meu tudo. Olá, amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós nos escolhemos um ao outro por livre e espontânea vontade. Foi tudo feito com muito amor, com muita harmonia, foi tudo muito bem aceito.
principalmente aqui pelos filhos, não é? Até que o Fábio, quando chegou, já estava bem resolvida comigo mesma, né? Aqui em ajustes ainda com uma parte da família, nomeadamente os meus pais, mas que o Fábio, quando chegou, ele confirma tudo aquilo que a gente veio a trabalhar, e foi incrível como tudo se assentou em amor, em harmonia, como houve uma aceitação, como tudo ficou mais leve, mais calmo, mais tranquilo, e tivemos a confirmação que foi a escolha perfeita de ambos. E isso proporcionou-nos momentos de muita felicidade e de muito amor. E depois foi trabalhar em cima disso, não é? Foi trabalhar em cima disso, trabalhámos muito, relativamente aqui também ao entorno, coisas que foram nos aparecendo, desafios que nos foram aparecendo e a gente foi resolvendo, não necessariamente com a nossa energia, nós trabalhamos com a nossa energia, mas também em prol da evolução de outras energias, nomeadamente a energia arquetípica e a energia criacional, auxiliando assim também a sua evolução, o que foi incrível, uma experiência maravilhosa para ambos, aqui para ambos. E é isso. Eu sou muito grata. O Fábio deixou lá o seu estado no Brasil, veio para cá. Ele veio com toda a confiança e com todo o amor que as coisas iam resultar e resultaram mesmo. E nós confirmamos diariamente a nossa relação, trabalhamos diariamente para que ela seja sempre em harmonia, em amor. Quando os desafios chegam, às vezes existem, o Fábio fica para um lado, eu fico para o outro, mas não tarda nada, as mãos se unem novamente e eu aqueço-me no abraço dele. E a gente aí confirma ainda com mais intensidade a nossa união. E é assim algo muito intenso, a nossa relação é muito intensa. E é muito amor, sabem? Eu o amo muito. Também nunca escondi de ninguém, não é? E eu sou muito feliz. Eu sou muito grata por ele, por mim, por vocês, ao Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, que foi através do Alto Conselho de Sexualidade Cósmica que tudo aconteceu, que nos proporcionou esse reconhecimento, esse entendimento, esse refinamento, essa união, graças a esse coletivo amoroso que também acolhe tudo pelo coração, e a Eliana, ao Cristiano, que amorosamente nos trouxeram com palavras tão doces e amorosas, o seu exemplo, o seu entendimento, o seu compartilhar infinito. Eles nunca se cansam de compartilhar também aquilo que já vão recebendo, já vão mastigando e já vão entregando. Sou muito grata a eles. Eliana sabe o quanto também nós temos vivido aqui e tem sido muito gratificante mesmo. E eu amo muito vocês e eu sou a eterna gratidão. Beijo grande. Olá, boa noite, amados e amadas. Bárbara aqui, Alto Conselho de Sexualidade Cósmica. Olá, boa noite. Dá uma boa noite para vocês, pessoal. Boa noite, amados. Muita gratidão estar aqui com vocês. Então, boa noite, Edson, Sandy, Fábio, Eliana, André, Bárbara. Divina Alma está aqui também acompanhando, Tatiana conosco aqui na sala. Então, muita gratidão a todos que também estão aí nos acompanhando online. Apreciaram a apresentação? A apresentação está simples e direta, autoexplicativa. Então, a gente só vai fazer um breve refinamento sobre isso. Então, Bárbara, é com você. Gratidão, paizinho. Então, amados, quero agradecer a mãe Sandy e ao pai Fábio que trouxeram aqui o sentido dos seus corações para compartilhar conosco nessa noite tão auspiciosa.
desse plenário da sexualidade, onde a gente vai tratar da pauta e o assunto que todos querem saber, né? Que é a chama gêmeas. Então, o plenário inicia aqui e está aberto a todos os participantes presentes para compartilharem no chat as suas perguntas, os seus compartilhamentos, os seus pontos de vista, que depois, ao longo da live, a gente vai estar aqui lendo e compartilhando com vocês também, tá bom? Então é isso, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar, porque a gente tem bastante coisa para a gente falar essa noite. Vou colocar aqui os slides na tela. Então, este conselho veio garantir o amor entre almas. Portanto, o respeito amoroso, a escolha e decisão de cada um é imperiosa. Todos temos direito de escolha quando vinda do coração, honrando e cuidando para não ferir ninguém, pois ali também há um Deus e uma deusa. Neste agora, não existem mais imposições. Honrem a si primeiro, a fim de honrar vossos irmãos, para de fato vivermos a verdadeira e real expressão harmônica da sexualidade. Vou passar para o próximo slide aqui. A gente vai fazer uma recapitulação agora, amados, do extrato, é um extrato da ata que nós colocamos semana passada, no dia 14 de setembro, na quinta-feira passada, que foi para os coletivos. Quem não leu, volta lá e assiste na íntegra, lê novamente. Então, é só um pequeno extrato para a gente recapitular o que foi essa história das chamas. É só esse slidezinho aqui. Na estrutura do verso, até os versos e inversos, nós tínhamos os divinos masculino e feminino. Eles viviam como divinos, até que um abençoado teve a ideia de vamos experienciar. Dividiu uma alma no meio para chamar de sagrado masculino e feminino. E aquela alma podia até ter 144 mil partes de si, espalhando aquele ponto de você mesmo para baixo, para se matar ad infinito, numa busca incessante de algo perfeito, criando assim o tal da chama gêmea, que foi o maior engodo de toda a estrutura versal. A chama gêmea ainda nada mais é do que o irmão gêmeo univitelino. Até então, todos viviam no paraíso com muita alegria, irmão com irmão, e cada um se relacionava com quem queria. Não tinha essa questão de castas, de energia A com energia B, era divino, alegre, consciente e sem imposições. Então, esse foi um pequeno extrato. Para que vocês possam ler a ata na íntegra, vão lá no Círculo dos Sagrados e nos Autos Escolhidos para ler a ata da semana passada. Essa foi uma mensagem compartilhada pela mãe Eliana no dia de hoje. Eu vou pedir para a mãe Sandy ler para nós. Então, meus amores, Mãe Eliana pausou a criação por vários motivos, mas o principal foi um recalque nos caráteres de luz formados, que teve a ver com o entendimento quanto à virilidade, que se manifesta através de 31 energias femininas e apenas 3 masculinas em homens e mulheres. Quanto mais energia feminina, mais virilidade. As 3 energias masculinas são apenas a faísca. Logo, o masculino acende a faísca para que os femininos se amem por manter na noite, que pode ser sem fim, e em alguns casos é imperioso que seja. Feliz em ter Elísio de volta como o grande homem que é. Gratidão eterna, a mãe, por Elísia. Gratidão, Mãezinha. Mãe Eliana, a palavra é sua. Bom, por onde que começa? Eu ainda estou rindo daquela macaca que eu quero quebrar aquele galho hoje. E, se possível, tirar a árvore e as raízes, porque o que eu estou percebendo, né, é que todo mundo quer um galho para chamar de seu. E tem que largar o galho. Então, está muito claro, foi uma canalização que a Elísia trouxe para mim, para a gente entender, que já entendi, já viemos falando muito disso, né?
Virilidade tem a ver com energia vril, a energia vril também foi deturpada, isso aconteceu tudo ali nos inversos, né? A questão das chamas. E virilidade tem a ver com energia feminina. Então, vamos tentar dar bastante clareza para depois dizer ninguém que não entendeu. Quer ter muita virilidade, fazer brincadeira a noite inteira, ativa a energia feminina. Porque com a masculina tu não vai conseguir nem 5 minutos de alegria. Isso tem que ser entendido, gente. É preciso ser entendido. Para esse ato e para a fim de criação e tudo, trabalham só de energias da virilidade, que é um conjunto de mais de 300 energias. Mas são 31 femininas e 3 masculinas só para arriscar a faísca. Isso é preciso ser bem entendido. E tem casos muito raros, né? Mas que a noite eterna desta faísca tem que acontecer, principalmente com casais que criam, mantêm e sustentam a criação. É imperioso que seja uma eterna noite de amor. Como é que vocês vão fazer isso? Não sei, se é brincando, pulando corda, dando flor. Tem que haver romantismo todos os dias. No caso, principalmente, quem está nessa condição, carta 60, vocês estão aqui nesse paraíso, para treinamento, reciclagem ou aprendizado. Então, os que estão aí habilitados a isso, vai vendo que tem que ter muita alegria. E isso aconteceu, essa tragédia toda, porque Elísio, entre outras coisas, tinha deixado de ser homem há 6 sextilhões de anos. Olha a gravidade da coisa. Aí voltou a ser homem de novo. Vai que beleza. Quando eu falo homem, é em todos os sentidos. Vocês não têm noção da complexitude disso. Mas ativou nele só 3 energiazinhas masculina e o resto tudo feminina, porque estava inverso. Ele estava com 3 energias femininas e 31 masculina. Aí, para Elísia, em casa, ele tentava ser um protótipo de homem, e no serviço ele era o general Amoqué, botava aquela farda, batia em todo mundo, até eu, porque era um homem frustrado. E aí resolveu inverter aí as energias e agora está tudo certo, a Elísia está feliz lá, namorando, que é uma beleza. Tivemos que colocar materialidade na zona astralina. Me custou um rim fazer isso. Mas custou mesmo. Desmaiei, passei aqui o dia inteiro com trocentos aqui cuidando de mim, porque para colocar materialidade na zona astralina, estava difícil pôr na física, mas se eu não fizesse isso, o casalzinho não ia namorar, não ia dar certo e a coisa ia continuar. Então, isso é muito mais complexo, vai ter mais desdobramentos disso, e a gente vai trabalhando mais sobre isso. Mas, principalmente, homens ou mulheres que estão aí com o masculino muito ativado, procura saber da tua virilidade, não pergunta outra coisa, da minha virilidade, como é que tá? Quantas energias femininas e quantas masculinas? E inverte o negócio aí para a coisa funcionar, viu? É isso. Gratidão, Eliana. Até a gente teve uma conversa bem interessante, eu também estava conversando com o André um pouquinho sobre a respeito disso, e eu sinto estar correlacionado com a respeito da virilidade, como a sexualidade ela foi impregnada desse padrão anomálico até então, porque muitos seres, eu posso falar de mim, tinha que ficar o quanto mais longe da sua sexualidade ou do seu, entre aspas, grande poder. Eu até brinquei com o André que se a gente vivesse a nossa real sexualidade de fato, a nossa expressão, a gente ganharia superpoderes. E isso é uma forma, uma expressão de falar, né? Porque, então, fizeram com que a gente ficasse o quanto mais longe da nossa real sexualidade, melhor, para que a gente não acordasse para a nossa real expressão para o mundo. No caso da Bárbara, tudo que era diminutivo eu me sentia.
Eu sentia que eu não pertencia, eu me sentia pequena, eu me sentia que eu não era capaz, eu não me amava, eu me achava feia, achava que ninguém ia gostar de mim, que eu não tinha e não ia ter nenhum amor. Então, tudo de menor possível dentro da minha sexualidade eu sentia. E a gente vê também muitos seres, irmãos, o André depois pode falar um pouquinho disso, e a gente conversou bastante a respeito, o quanto esse padrão inseriu, principalmente no homem, aquele homem que é solteiro, aquele homem que não teve filhos, aquele homem que nunca foi casado, enfim, o externo do lado de fora é uma pressão enorme, porque se tu não tem isso, tu é homossexual. E muitos seres acabaram levando isso para si, de achar que eram homossexuais, sendo que não eram. Então, esse padrão anomálico que veio descendo e veio se perpetuando e foi inserido dentro da sexualidade dos seres para a gente se afastar o quanto mais possível da nossa real expressão harmônica para o mundo, da nossa real manifestação no mundo. Era uma fala que eu tinha para falar, não sei se vocês têm alguma coisa a dizer a respeito disso. Bom, eu, independente de tudo que me foi imposto, de todo tipo de violências, e desde a tenra infância, de todo tipo de espancamento, estupros, roubos, violações e etc., dentro de casa e fora de casa também, porque tudo isso começa, a maioria das vezes, em casa, né? E as pessoas querem se enganar. Eu nunca me achei feia e nunca me achei pequena diante de toda aquela violência. Eu sempre tive a capacidade de abstrair. Eu saía daquele corpinho e via tudo aquilo acontecer ali. Depois que passava a cena, eu voltava para o meu corpo e dizia: eu não sou só aquilo, e nem o que pensam que eu sou. Então, assim, a importância, amados, da superação em definitivo nesse agora. Porque uns falam: eu fui amado demais, protegido demais, deu ruim. Quando saí para o mundo, não soube o que fazer. Outros: nunca tive amor, fui espancado demais, deu ruim, porque eu não fui amado. Nem tanto e nem tão pouco. O tudo e o nada funciona bem nessa hora. Então, é hora de vencer todas essas coisas e sair da ilusão, porque tem ainda muita gente na ilusão, que é a chama que vai chegar, que é o outro que vai chegar e resolver a minha vida. E não é. É eu que resolvo. Primeiro a minha. E depois, né, me unifico, me completo no outro. Qualquer coisa que eu veja que incomoda no outro, ainda está valendo essa máxima. Qualquer coisa. Eu tenho que ir para o espelho e primeiro curar em mim, antes de fazer qualquer crítica e apontamento. Porque não existem outros. Então, é importante deixar isso tudo agora, porque nós teríamos um encontro de sagrado, que, graças a Deus, a mãe me permitiu, em julho, que ia ser a maior tragédia, para confirmar uma outra tragédia que começou nos inversos, com este negócio de chama e de sagrado, porque nunca foi sagrado, foi divino sempre, e chama gêmea foi um engodo. E isso começou lá nos inversos com o pessoal da água, né, o povo do Shiva aí. Então, não teve, porque foi ter agora o verdadeiro encontro dos divinos, né, para acabar de vez com isso. Então, a partir daquele dia, e agora oficial, estou com um documento que chegou aqui, a chama gêmea deixa de existir. Tudo que foi falado é para registro histórico, mas ela não existe mais. E também a chama coringa deixa de existir, porque eu tive que trazer uma chama coringa para entender e neutralizar as questões de chama gêmea. E, para a minha alegria, e a assessoria que eu tive da mãe sempre, eu sempre nunca escondi de ninguém. O Cristiano não é complemento nenhum e muito menos chama, porque se chama fosse bom, estava aqui do meu lado. E além de cagar tudo, não ficaram contentes em só um par de chama. Chama de verso, chama de inverso, chama de omniverso, chama de mônada, de supramônada, de não sei o quê, de fonte das fontes. Fizeram essa lambança, que a conta está alta de quem fez até hoje. Então, é preciso riscar agora da minha vida. Eu que quero ser feliz. Eu risco o tal da chama. O que existe
e permanece e é divino. Divino. Irmãos. Aí tem irmãos gêmeos, tem irmãos gêmeos univitelinos, aí tem primos, parentes e tal, e nunca foi proibido o relacionamento entre nenhum deles. Mas, quanto mais relacionamento com um parente mais próximo, menos evolução, né? Bolo de chocolate, cobertura, etc e tal. E o que a gente fez mesmo, trazendo tudo isso? Eu vi uma corrida muito grande para tomar decisão. O povo pega a informação e não entendeu nem 0,5% dela, mas eu tenho decidi porque eu tenho escolha. E sempre quando faz isso, acontece o quê? A pior escolha. Abre um monte de gaveta e eu vi todo mundo fuçando gaveta de versos e acima, e eu não consegui entender ainda, para didatizar para vocês, nem a dos inversos. Então, quem foi, volta, desce, que nós estamos nos inversos ainda. E a questão da escolha. Nós não vamos ainda falar muito disso. E eu quero agradecer muito o André e a Bárbara por honrar quem eles são. Primeiro, que são de linha de frente. E mesmo estando livres, desimpedidos, e podem ter um relacionamento, e faço muito gosto, caso que porque o casal é lindo, é perfeito, mas decidiram, vamos entender melhor isso. E tem que decidir hoje, amanhã, depois, o mundo vai acabar, vamos entender melhor isso. E eu sei que teve gente que ainda criticou, vai ser irmão, e não sei o quê, porque isso não pode mais acontecer. Então, eu vou quebrar aquele galho hoje, em definitivo, porque não falem mais comigo de chama, coringa e nem gêmeo, porque não existe. E aquela macaca tem que descer daquele galho, porque ela passou a vida inteira reclamando lá do casamento de merda, do marido de merda, por que ela está fazendo agarrada lá? E o abestado também tem que aprender que ele só tem uma coisa para fazer. E quando essa coisa chegar, ele faz direito. Então, assim, é um ajuste e tem que acontecer. Complemento divino, 44, que são os irmãos gêmeos ou os fractais e afins que vão se afinando no trabalho até chegar lá. Continua. Complemento evolutivo. É aquele que te evolui bastante. Até te entregar o complemento finalístico, o que finaliza tudo. E aí você decide se quer voltar para casa, ou se quer passar um tempo de férias muito grande, etc. Complemento evolutivo, complemento finalístico evolutivo. É aquele que finalizou tudo, pode ser o mesmo que o outro ou não, mas que você decidiu não voltar para casa, ficar e evoluir mais um pouco. Então, veja que são categorias. Já tem alguns aí nas 3 categorias no coletivo. E segue, na maioria das vezes, o finalístico evolutivo vai seguir além estrutura. E encerra agora as buscas e procuras, gente, pelo amor de Deus. Porque tudo está dentro de nós. Porque quem procura, acha. Se quem não procura, acha, imagina quem procura. Então, vou falar de um. Porque o ano passado, quando eu tive que subir com a minha estrutura, né? E deixar ele usar a nave para fazer o que tinha que ser feito, eu sabia de todos os percalços em cima e embaixo, então eu entreguei 8 partes minhas, essência para o Cristiano, sentimento para o Marcos, e fui entregando, e na hora de entregar o amor, ela falou, é do Edson. Eu falei, é dele mesmo. Eu entreguei, porque juiz eu tenho, e já sabia quem ele era, mas gratidão, viu, Edson, por guardar em silêncio o amor que você extraiu da minha consciência, sendo você o tudo, porque Deus trabalha em amor e em silêncio. E quando é que a gente foi resolver isso? Precisamos didatizar muitas coisas. Agora, recentemente. Nós devemos aguardar as gavetas com paciência e zerar todas as possibilidades anteriores. Nós ainda estamos nos inversos. Mas já tem coisa acontecendo muito além da Terra, que a Terra não participa da estrutura versal, ela é além, e além dela e do Sol Central, tem muitos outros patamares. E tem coisa acontecendo lá porque precisa. Tem gente trabalhando lá, pouquíssimos, mas tem. Mas se você não recebeu isso, não vai lá.
porque eu não vou poder socorrer. Eu soube de pessoas que abriram gavetas e estão passando muito mal, mas eu também estou. Porque ontem eu passei o dia inteiro parindo sei lá, uma quantidade de espíritos, porque teve que renovar os espíritos todos. E o que acontece com isso? Olha a gravidade de quem não procura e acha. Eu me casei com o Cristiano na zona física e ele se tornou, além de estrutura versal, e ainda vou trazer, pai de todos os espíritos que existe dentro da estrutura e fora dela. E eu me casei no mesmo dia com o Edson, que estava lindíssimo, num terno preto e uma camisa rosa por baixo, nas outras 3 zonas, energética, astralina e material. Ele se tornou pai de todas as almas, dentro e fora da estrutura e em todos os limites, espaço-tempo. Como que é isso? Estamos didatizando. Quando eu tiver alguma dificuldade, eu vou primeiro perguntar. O meu desafio é no Sol Central? Quem são os pais do Sol Central? André e Mônica. Não adianta me perguntar que eu não vou responder. Eu tenho desafio a nível de Nova Gaia, criacional. Quem são os pais? A Sandy e o Fábio. Pendula, vocês têm ferramenta. Eu tenho desafio, então, venci tudo isso. E não entendi, e a nível de espírito, o pai aqui, de todos os espíritos cristianos. E o pai das almas é o Edson, que é o tudo, sim, a supremacia do ar, e junto comigo, são gêmeos, são isso, são... Eu tenho um gêmeo além estrutura versal, que é o Márcio, que eu apresentei para vocês. E o Edson é o quê? Ele sou eu. É um único ser em 2 corpos, em 2 naves, para poder trabalhar equilibrado, mas ele é o tudo, eu sou o nada. Ele é o amor e eu sou a consciência. E eu não posso fazer nada a não ser entregar dados. E é o amor que extrai da consciência para entregar para vocês. E aí adianta o que agora? Eu quero pedir uma ajuda, um favor muito grande. Porque o Edson tem que entender isso para didatizar toda a questão de alma e o Cristiano toda a questão de espírito. Porque todos os espíritos foram renovados e todas as almas também. Porque a gente não podia matar ninguém. Mas tinha que dar uma roupa nova para todo mundo, porque a outra sem condições de usar. Mas se eles não tiverem tempo para didatizar isso e entender muita coisa ainda, que tem que ainda abrir o restante dos patamares do inverso, dos versos, do verso, para depois cair para a Terra e além, a gente não consegue ajudar. Então não adianta entupir o PV dele de perguntas, nem o meu e nem o do Cristiano, antes de zerar a escada. Se é Sol Central, e não falem mais chamas. Procurem entender os vossos familiares, irmãos, e não tomem decisões antes de zerar as gavetas, para depois não se machucar, não se ferir, nem ferir o outro. Porque senão fica parecendo aqueles adolescentes ou inconsequentes que saem toda noite e arrumam um amor diferente. Se apaixona aqui, ali, acolá e tal, e se fere todo dia e fere o outro também. E isso está acontecendo no coletivo, Helena? Está. E em todas as zonas. Então, a situação é essa. E a gente precisa ter juízo para isso. Igual quando eu falei com o Cristiano, a sua gêmea é a Rose, e eu preciso que ela venha viver aqui, junto com você, de preferência, se der até na mesma casa, porque... para auxiliar. Eu preciso que o Edson venha viver aqui, do meu lado, porque ele é uma parte minha, só ele sabe explicar. E é preciso ter entendimento para isso também. Nossa, mas como é isso? Muito complicado. E uma coisa que eu sempre fui com vocês é muito sincera em tudo. Porque nós estamos tratando de algo muito fora da curva. Aliás, eu nem sei mais se tem curva. Mas vocês decidiram evoluir, vocês decidiram alavancar isso, vocês escolheram ser seres elevados. Então, agora, deixem as emoções de lado, sosseguem as periquitas e os periquitos e vamos tratar isso com sabedoria. São milhares de formas de amor que foram extraídas da consciência amorosa e que precisam ser entregues adequadamente. Mas o amor não é uma coisa que se toma ou que se impõe.
E o amor não é sentimento. Ele está além do sentimento. O sentimento faz do amor, o incondicional abraça tudo, e tem as tecnologias que vão pelo canal do sentimento. Mas também não consegue ir por força. É como uma mulher que é estuprada e é cobrado dela sorria e gema de prazer. Então, vamos abrandar o coração. E está confortável para mim? Não. Recebi um documento dizendo você casou com fulano em tal zona e outro em 3 zonas. É muita zona, gente. Quase um puteiro. Mas estou aqui serena e tranquila para dizer isso. Mas está me custando muito isso. Eu tenho tido, já foram 5 desmaios já em um mês. Cristiano acordou gritando no sábado lá, tem que fazer isso, porque ela vai morrer. Eu falei, que isso? Quem vai morrer? Ele falou, é você. E ontem juntaram aqui os protocolos da System 12, Teta 545, me jogaram ali, me jogaram os baldes de óleo tudo, e eu não voltava. E porque, assim, a consciência, ela é um banco de dados gigante. É o nada. E como nada vem do nada, é preciso ser extraído dali com muito amor. Mas se ela for muito sugada da pau, e isso está acontecendo comigo, e aí eu não consigo ajudar muito vocês. Então, as almas têm endereço de pai agora, os espíritos também têm endereço de pai, e nós vamos didatizar isso da melhor forma possível. Nós vamos arrancar do coração de vocês toda a dor e tristeza e não merecimento que foi imposta por causa dessa questão de chamas, dessa carência. Isso vai sair, isso é divino e é uma promessa. E vocês vão ter tudo que precisam para evoluir e com felicidade. Nas companhias que escolherem, nos relacionamentos que escolherem e como escolherem, mas recebendo da consciência com o amor extraído de forma adequada. E não pode ser apressado. E outra coisa, um dos maiores presentes que nós ganhamos foi isso. Mas isso aqui é uma tecnologia para quê? Refinamento. Eu vim de um sonho, lembrei fragmentos. Eu vou usar para refinar. Eu entrei na câmara, vi muito, ouvi pouco, eu vou usar para refinar. E eu já sou um cosmoterapeuta formado na mesa e tal, eu recebi a permissão de alguém para fazer uma mesa, uma radiocosmologia, eu vou usar. Mas eu não posso usar isso aqui para ficar sabendo fuxico da vida dos outros. Quem é a chama de quem? Quem está com quem? Qual é a minha chama? Eu já estou no qual? Qual é o próximo da vez? Qual é a fila? Gente, parece uma esquina. E quem é o próximo da fila? Ou pior, o filho de fulano já desintegrou. Se você mexer com um ser que é menor de idade, sem o pai e a mãe dar consentimento, você cai num buraco de uma gaveta lá e eu não vou conseguir te tirar. E isso está acontecendo. Isso não é uma ferramenta de curiosidade, é de refinamento. É preciso ter muita sabedoria com isso, porque vai chegar um momento em que, quando eu já sabia, fiquei lá aguardando, como diz os bebês, o japa abriu o olho, né? E ele sabia o que estava fazendo e também sabe a hora de esperar. Mas quando aconteceu um monte de coisa, eu pausei a criação. Falei, não vou, eu tenho que entender. Quando ele se aproximou de mim, a uma certa distância, os meus chakras não ficam abertos por N coisas. Abriu todos. Eu falei, opa, o que houve? Ela falou, só ele pode fazer isso. E nós fomos saber o porquê. E aí, de imediato, a minha criança, que está quase mortinha, criança interna, Cristo interno, alma, é tudo a mesma coisa. Pulou para dentro do peito dele, ficou lá dançando e só me deu tchau. Falei, o que significa? Isso. A mãe falou, está tudo com ele agora. Criança, alma e tal. E se você tem juízo, entrega o pêndulo para ele e dá a direção também. Entreguei na hora. Falei, toma, Edson. Ele está com o meu pêndulo, para quem não viu. E você está disposto, depois de toda a sua evolução, de ser grande mãe, isso, grande aquilo, voltar a ser nada, porque eu voltei a ser nada. Porque quando ele chegou, eu não tenho mais criança interna, nem alma, nem Cristo interno, e muito menos sagrado feminino, está tudo com ele e está o meu pêndulo também. E o que ele vai falar, eu tenho que acatar. Você está disposto a isso?
Pois é, eu estou. E estou até feliz, sabe? Quero um peso muito grande. Só que não pode sair o peso das costas de uma mãe e pular na outra. Porque todo mundo quer uma mãe para chamar de sua e um peito para mamar. Então, gente, vamos entender melhor essas coisas, refinar, abrandar os sentimentos e emoções e coração. A coisa mais que eu queria dos últimos anos de missão aí, 20, 30 anos, porque mais de 35 que eu trabalho, mas nos últimos 20 anos, o que eu sonhava era com o que aconteceu aqui. Ter a maioria de vocês e eu poder abraçar cada um. Entreguei a atenção que eu podia para cada um. Foram dias muito intensos e ainda continuam sendo, mas tem muito mais para entregar. A consciência é infinita. Mas tudo tem que ser extraído com muita paciência, calma, gaveta por gaveta, e de forma muito amorosa, porque eu me senti por muito tempo, e depois dessa história de chama, eu voltei a me sentir violada. A consciência está sendo arrombada, porque eu tenho que dar resposta. E eu não vou responder a carência, não vou responder a dúvida, e não vou responder mais a curioso, principalmente porque tem 873 naves iguaizinhas à minha, e com todas as tecnologias iguaizinhas à minha. Então, façam isso. Dá uma folga no meu PV, dá uma folga para o Edson, para o Cristiano, porque primeiro a gente precisa entender, para depois explicar. E não violem gaveta de ninguém, porque quando vocês fazem isso, a conta chega e chega rápida, e a dor material agora está grande, porque a fisicalidade e a materialidade estão junto. Eu acho que por hoje é isso, da minha parte. Gratidão, gratidão, Edson. Bom, amados, depois dessa fala, absorvam, né, com os corações de vocês. A gente vai dar continuidade ao que está aqui no PPT, e depois eu vou passar a palavra para cada um que está aqui na live também falar com vocês, tá bom? É muita coisa, mas ao mesmo tempo... Então, vamos lá. Essa foi uma mensagem colocada no Alto Conselho de Sexualidade essa semana, que eu vou estar lendo para vocês. Também acolham com o coração. Anomalia masculina. Uma necessidade de continuidade. Chama gêmeas. Maior engodo que manteve a necessidade de uma continuidade. Um padrão anomálico pela busca ad infinitum da necessidade de algo ou alguém que me complete. Então, tá aí a carta 12 de Maria Madalena, para que todos possam ler depois de dever de casa. Tudo neste agora já foi resolvido, porém, todavia, no entanto, o pacote de dados informacional contido na genética do ser ainda persiste, enviando para a índole que processa e devolve a personalidade, um conjunto de limitadores cósmicos que reflete diretamente no caráter, estes que estão sendo enviados para a Rical. Tudo que está acontecendo a nível de aceitação, não entender, não compreender, não aceitar, é por causa do computador cérebro, que deve ser reprogramado imediatamente com amor incondicional. A energia sexual desqualificada, entendemos isto como não aceitação e compreensão do real papel do irmão gêmeo. Programação, culpa, vergonha, humilhação e ofensa no tocante à sexualidade do ser, e essa parte de culpa, vergonha, humilhação e ofensa, quem assistiu às lives do Cosmocentro viu que a Unisirius Alpha, né, teve um conjunto de lives aí, foram 4 lives falando sobre esse tema. Submissão, prazer, poder, dominação, impondo, distorcendo, imperando diante da real expressão harmônica da sexualidade nos seres, os levando à dúvida de sua manifestação e expressão ao mundo. Então, amados, eu vou passar a palavra agora para o amado Edson, que vai estar falando um pouquinho para vocês, como ele está percebendo tudo isso, sentindo tudo isso, todo esse novo que chegou para ele nesse momento. Mano. Boa noite a todos, gratidão, Eliana, Cristiano, André, Bárbara, pai Sandy, pai Fábio, mãe Sandy. Para mim foi, muita coisa foi novidade, né? Mas eu estou preparado, estou muito sereno e vou fazer o que for preciso.
E o que eu tenho para falar por hora é isso. Gratidão. Sucinto e direto. Pai Fábio, é com você a palavra, querido. Tá sem som. Agora, estão ouvindo? Ok. Então, vamos lá. Primeiramente, meu boa noite a todos vocês. É um prazer novamente estar aqui, né? Aprendendo sempre. E o que eu penso de tudo que foi dito aqui, e nessa caminhada, né, que a gente já vem galgando, é que as informações elas vão ganhando complexidade, sempre. E se a gente não entende, de primeira, a gente aceita pelo coração, e depois o entendimento e a compreensão. E acho muito importante esse movimento que tem sido feito agora no Alto Conselho de Sexualidade Cósmica a respeito das chamas, né? As chamas como um engodo, né, que foi imposto aí, que foi colocado, essa visão romantizada, né, de dois seres que estariam fadados a estarem juntos, e desconfigurar essa visão é sumamente importante para que podemos galgar novas informações, né, adquirir aí a complexidade necessária. E em relação a tudo que eu vivo, até no áudio que a Sandy, né, colocou inicialmente, é que foi uma escolha, né? Nós estamos num relacionamento de escolha e não de imposição. Aliás, nunca foi. E acompanhando as atas que têm sido colocadas, trazendo as informações a respeito, a grande mãe mesmo trouxe, né, essa informação, acho que a ata extraordinária que veio do Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, que não é o único tipo de relacionamento. Irmão gêmeos pode relacionar? Pode, mas não é uma prioridade, uma necessidade. Então, é necessário, né, que as pessoas tenham essa compreensão, como a mãe Eliana mesmo disse, né, procurar entender, absorver bem toda essa questão e dar o devido tempo para que possa ter uma maturidade, digamos assim, para que possa tomar decisões. E eu acho muito importante essa live de hoje, até para trazer, né, essa chamada de atenção e as pessoas os seres, né, começarem a pensar a respeito do que realmente consiste, o que foi uma fábula e o que é real. Tomarem juízo e se jogarem a periquita, que a Diana diz, porque existem famílias também, não é? Dá para encontrar o irmão gêmeo, não quer dizer que vá ficar com ele, não tem que ser. Há que absorver a informação, há que ter o máximo de equilíbrio e harmonização e respeitar também os outros. E viver em harmonia, não é? A situação sempre em harmonia. Porque normalmente existem outras pessoas ao redor que também têm e merecem o devido respeito. Aqui a gente estava resolvidos, mas podíamos não estar. Gratidão, mãe. É isso. E lembrando, amados, que nenhum tipo de relacionamento não serve como vamos dizer assim, não será igual para todos. Então, cada um de nós vive a sua maneira. tem um parâmetro, né? A Bárbara e o André tiveram essa conversa, né? Quem assistiu a live da semana passada ouviu, e para muitos a nossa fala chocou, mas foi uma escolha e uma decisão amorosa nossa, e a gente continua aberto para qualquer coisa, a gente conversa bastante, a gente já conhece de um bom tempo, não é de agora, então estamos com amor incondicional, né? E isso tem que vir à frente sempre. E cada relacionamento é um relacionamento. Então, o que a Bárbara e o André decidiram foi uma decisão deles. Cada um tem a sua escolha, decisão, e tem o direito dessa escolha, dessa decisão, sempre com amor, para não ferir nunca o outro, que também é você, e que está próximo de você. Então, há diversos tipos, e a gente não pode criar esse parâmetro para todos. Então, muito discernimento, juízo e também jogo de cintura. Isso. Amado, é com você a palavra, querido. André? Ah, sim. André,
Cristiano, oi. Hoje eu vou ficar com gratidão e em seguida com silêncio. Amor em silêncio. Ai, Amor em silêncio. que perigo. E o Cristiano já entrou em silêncio. Está em silêncio. Ele tá muito bonito de azul, né? Né? Tá com a pulseirinha que a filha deu para ele, tá lindo. Lindo. Tá com a pulseirinha que a filha deu para ele. Tá todo de azul. Tá aí afirmando. Fabi, se calhar a gente podia conversar um pouquinho do movimento que houve aí no Alto Conselho durante essa semana, não é? Claro, pode começar, né? Na qual a gente aí colocou uma sugestão aos conselheiros para colocarem aí a carta, fazerem um áudio com a sua voz e ouvirem a sua voz e trabalharem com a sua voz na Carta 12 de Maria Madalena. E o que já houve resultado aí logo no primeiro dia, que alguns conselheiros chegarem no meu PV, acho que também no PV da Bárbara, e disseram que fez toda a diferença absorver a informação da carta com a sua própria voz, a energia da carta com a sua própria voz, e tiverem um resultado fantástico e bem rápido, porque eles no fundo eles já tinham aceitado a Carta 12, já tinham aceitado o amor incondicional, eles precisavam de reconhecer esta aceitação. E foi assim um movimento muito gratificante poder ver os conselheiros todos a interagirem, a trazerem o seu sentir e a fazerem essa mudança, não é? Tinha aí alguns perrengues, alguns acertos para fazer, alguns refinamentos para fazer, e interessante foi que foi só necessário termos uma conversa normal, de entendimento, de compartilhamento de informação, e eles logo começaram a absorver aquilo juntamente ali com a carta e tivemos um resultado fantástico. Posso dizer que essa semana foi bem favorável. A gente está aqui desde segunda-feira, eu e Babi, e foi maravilhoso. Foi aqui. Nossa! Então, amados, gratidão. É isso. Mãe Eliana, tem algo mais a ser falado? Um monte de coisa, né? Mas olha, é bobado. Então, assim, tem uma coisa importante em relação aos masculinos. O diapasão da alma, né? Existe um único diapasão de todas as almas, mas ele tem as oitavas agudas e as oitavas graves. A oitava de Elísio foi colocada no feminino, por causa da anomalia. E hoje foi baixado no diapasão da alma uma oitava de Elísio. Isso significa que vai mudar o registro, pode até mudar o registro de voz, mas o registro da sexualidade em muitos homens, ou em todos praticamente, porque ele é o pai de todas as almas. Então, a gente reconfigurou essa questão da oitava, baixamos uma oitava no diapasão de Elísio, e Elísia ficou, né, na oitava que estava mesmo, ok? É importante essa informação. Isso significa que baixou, levantou, equalizou. Colocou onde devia estar e colocou no registro aonde fica, porque tem o baixo, o tenor e o barítono e mais um monte de voz masculina, mas basicamente são essas. Ele foi colocado no barítono, que é uma voz nem muito grave e nem muito aguda para homem. É uma voz na medida certa, tipo o modelo Fábio de Mello, alguma coisa assim, sabe? Sexy, mas não apelativo. Olha, ficou um negócio muito bom. Aí é o lugar onde deveria estar. Era o projeto original, antes das interferências. Beleza. Então é isso, amados. Já está dando aqui 1 hora de live. Nós agradecemos a presença de todos vocês. Foi muito esclarecedor, né? Tudo que foi dito aqui, principalmente o que a mãe Eliana falou. Então, vamos trazer tudo isso para o coração e, de fato, trazer esse entendimento com a consciência amorosa, o amor inteligente, tudo junto com os sagrados, os divinos, em equalização perfeita para uma harmonia e a gente poder prosseguir e ir adiante. Cada vez mais na evolução. Tá bom? Agradeço a presença aqui do Edson Amado,
Sandy, Fábio, André, pai Cristiano, mãe Eliana. Gratidão a todos aqui também presentes. Alguma consideração final? Gratidão, Só gratidão, né, amor? Quem teve esse juízo aí de manter as escolhas, eu não escolher, ou aguardar para escolher. A Sandy e o Fábio despencou daqui, entendeu que tinha que ir para lá, e que também foi uma escolha, e a gente imprimiu energia para que tudo acontecesse. A escolha do Cristiano ser, né, tudo que ele é e que me auxiliou nessas plataformas. A escolha do Edson em trabalhar em silêncio até o momento que julgou necessário. Então, assim, gratidão. E outros também do coletivo, né, do Alto Conselho, que estão equilibrados, imprimindo a energia certa, porque, lembrando sempre, gente, quando der tudo engasgou, para e volta para o primeiro degrau. Não dá para conversar das outras plataformas, não dá para falar nada e seguir para lugar nenhum sem esse equilíbrio. Mas foi a época do equilíbrio, alinhamento de chakras, de sagrado, nossa, e de divinos, né? Também esse nome sagrado me agrada muito. Divinos, é hora agora de harmonia e equalização. Porque nós paramos de cantar solo e no banheiro. Nós agora estamos cantando em coral. E não pode desafinar. Mas faz tudo parte do processo, não é, Eliana? Nós temos que passar pelas coisas, pelas experiências, para ter o verdadeiro entendimento delas e poder prosseguir com a evolução. Não é? E não se engane. Se não está fácil para você, para os pais e mães, então é que está mais engasgado ainda. Aqui é cada uma. A gente tem que receber, né? Eu só falo daquilo que eu vivi. Então, eu falo, eu não vivi isso ainda, não vou falar. Comigo, quando acontece aqui toma. Aí eu estou falando do que eu vivi. Então, deixa eu viver o entendimento aqui, porque não está fácil. Eliana, e há tanto para entender o que eu digo ao Fábio muitas vezes. Então, me diga a ele, eu tento falar só daquilo que eu vivo. Se eu não vivo, eu não tenho a verdadeira experiência, eu não posso falar. E há tanto para falar de nós, tanto para saber de nós, que não temos tanto para saber, para estar aqui a pandular se o outro é assim, se o outro é assado, se é assim. Aqui eu nunca faço isso, eu evito sempre isso. E eu digo sempre, eu não faço isso. Eu não sinto fazer e nunca faço. Eu tenho tanto para saber de mim. O Fábio é a mesma coisa. Ainda ontem nós falávamos isso do pândalo. O Fábio dizia-me, é preciso muita responsabilidade para trabalhar com essa tecnologia. Há que ter juizinho. Gratidão. Então, é isso, amados. Beijos, meus lindos. Amo vocês. Adeus, Edson. Adeus, Cristiano, André, Babi, Eliana. Amamos vocês. Adeus, amados do coletivo. Gratidão.